Shalom Lekulam, Erev Tov Lekulam, a paz para todos, uma boa tarde a todos. Eu vou estar trazendo uma curiosidade, na verdade não é uma curiosidade, né? É uma informação, para alguns será como curiosidade, mas apenas quando você estuda as línguas originais é que você vai ter acesso a essas informações. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, tá? E ela traz alguns códigos, vamos dizer assim, códigos secretos ou algumas coisas que estão escondidas dentro do texto, que você só vai encontrar na língua original. No caso aqui, o que eu vou trazer para vocês é o hebraico. Tudo na palavra de Deus tem sentido, gente, tudo tem sentido. Então, quando a gente lê sobre genealogia, principalmente quando você vai para Crônicas, onde você tem ali mais de 600 nomes em uma genealogia, aqueles nomes têm um sentido, têm um significado. Isso não é apenas, né, como nós vamos ver ali, a segunda paraxá, se não me foge de memória, é a Toldot. A Toldot quer dizer que é a genealogia. Então, a genealogia, ela tem fundamento, ela tem algo dentro dela que está oculto. Isso você só vai encontrar o sentido dessa genealogia. Claro que ela vem apresentar, aí você lá, Adão gerou Sete gerou Enos gerou Cainã, Cainã Malalel, Malalel Jared, Jared Enoque, Enoque Matusalém, Matusalém Lameque, Lameque Noé. Então você tem isso aí em Gênesis capítulo 5 ao 3, do verso 3 ao verso 26. São as gerações de Adão, tá? Isso tem sentido. Essas são 10, você tem 10 nomes na genealogia de Adão a Noé e 10 nomes do primeiro filho de Noé, que é Sem, até Abraão. Então você tem 10 nomes antes e 10 nomes antes do dilúvio e 10 nomes depois do dilúvio. Olha que interessante, olha que coisa interessantíssima. O número 10, ele tem um significado na Bíblia. Tem, gente. Tudo na Bíblia tem significado e sentido, tá? Então você precisa se aprofundar no conhecimento. Deus abençoe nosso irmão Flávio aí, em nome de Yeshua, Deus abençoe. Então tudo tem sentido, tá? Tudo tem sentido. Então eu vou trazer para você aqui, ó. Se você ler lá, ó, o capítulo 5, eu vou trazer os nomes no hebraico e o significado de cada nome. Aí a gente vai montar, tem uma frase. Nesses 10 nomes de Adão a Noé, tem uma frase. Dos 10 nomes de Sem até Abraão, ou Abrão, tem uma outra frase. E as duas frases têm algo ligado ao povo de Deus, ao povo escolhido. No caso aqui, quando a gente fala de escolhido, a gente está falando da nação de Israel. Claro que nós estamos enxertados nesse povo escolhido, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 11, né? Que lá a gente foi enxertado na oliveira, né? E se Deus não poupou os ramos naturais, como poupará também os enxertados? Então tem que tomar cuidado, tá? Então, o povo de Yeshua, o povo de Jesus, que Jesus veio resgatar tanto judeus como gentios, com seu sangue, estão inseridos dentro desse contexto, tá? Dentro deste contexto. Que coisa linda. Você vai ver aqui agora que coisa maravilhosa. Estudando aqui a genealogia, a gente chegou a essa informação, a gente chegou a esse momento. E aí eu vou, claro que na transliteração que o português faz dos nomes, não é tradução, é transliteração. O português vai transliterar, por exemplo, Adão. Você lê no hebraico é Adam, Adam. Não é Adão. Aí o português traduziu Adão. Só que se transliterar do hebraico para o português é Adam, tá? Então a gente vai ler para você aí o nome no hebraico, como foi traduzido no português. Algumas eu vou falar como que é a transliteração, outros não. Isso aí não vai inferir. Mas se você pegar a Bíblia no português, você vai saber de quais nomes eu estarei falando aqui, ou mostrando aqui, tá? Então, de Gênesis capítulo 5, do verso 3 ao verso 26, você tem a genealogia de Adão, ó.
Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malalel, Malalel gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Do Gênesis capítulo 11, do verso 10 ao verso 26, você tem a geração de Sem até Noé, 10 nomes. Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Selá, Selá gerou Eber, Eber gerou Peleg, Peleg gerou Reu, Reu gerou Serug, Serug gerou Naor, Naor gerou Terá, Terá gerou Abrão, do qual Deus vai mudar o nome depois para Abraão no capítulo 17, tá? Então primeiro até Abrão. Então você tem 10 nomes antes do dilúvio, 10 nomes depois do dilúvio, tá? Então, eu vou vir aqui, vou procurar ser bem rápido, vou virar a câmera aqui, que eu fiz no papel, tá? Eu tive que fazer no papel, foi coisa rápida, então eu vou procurar ser também rápido aqui para não perder tempo, para você se inteirar e entender aí a questão também, tá ok? Então, vou virar a câmera aqui para a gente ir para o material. Então, nós temos aqui, ó. Então, nós temos aqui, de Gênesis, capítulo 5, do verso 3 ao 29, de Adão a Noé. Então nós temos aqui o primeiro nome, em hebraico, se lê da direita para a esquerda, ó, daqui para cá. Deixa eu pôr uma setinha aqui, ó, para você entender. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Então o hebraico se lê da direita para a esquerda, daqui para cá. Então nós temos o nome em hebraico, Adam, que é Adão. Então depois você vai rever este vídeo e você vai montar estas frases que estão nestes textos, nesses nomes, nesta genealogia, tá ok? Então eu vou fazer aqui, eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, então depois você reveja o vídeo e faça. Então eu vou colocar como é Adão, o nome no hebraico, o português e o significado, a tradução, significado, o que é que significa esse nome? Então significado, aí vamos lá, ó. Então nós temos Adam, Adam no hebraico, que é Adão, traduzido para o português, né? Que significa pessoa da terra. Então, né, Adam significa humanidade, humano, pessoa da terra. Então, pessoa da terra, porque vem de Adamá, que é terra. Então, pronto. Adam é pessoa da terra, que Adam é pessoa, né, ou humano, ou humanidade, e Adamá é terra, ou da terra, do solo. Então, pessoa da terra Sete, ó, só que é Shet. Shet, no hebraico não é Sete, é Shet. Aí o português traduziu como Sete, que quer dizer substituir. Vamos continuar. Enos, aí você tem, aí no hebraico é Enosh, Enosh, que é Enos, que é homem, tá? Homem. Keinan, que vai no português traduzir como Cainã, mas aqui ó, é Keinan, Keinan. Então aqui eu transliterei Keinan, que aí no português está como Cainã, Cainã, que significa o que possui, o que possui, ou o que possui. Vamos lá. Malalel, Malalel, não é Malalel, não é Malalel, tá? Então, mas aí no português Malalel, Malalel, né? Como queira você aí, tá? Que tá aqui, ó, Mahalel, ó, Mahalalel. Por quê? Porque esse aqui, ó, esse daguesh aqui, ó, daguesh ou Shevá, esqueci até o nome, acho que é Shevá. Esses dois pontinhos aqui, ele é uma consoante muda, tá? E tem som de E quando tem dois. Aí você pronuncia o segundo, pronuncia o primeiro e deixa o segundo. Só como aqui, aí você tem aqui esses dois pontinhos que tem ela. Então é Mahalalel. Mahalalel, que é Malalel, que foi traduzido aí para o português. Então Mahalalel, que significa santidade de Deus, ou louvor de Deus. Lembrar da palavra aleluia. Aleluia, que é louvor a Deus, ou santificar o nome de Deus. Então, santidade de Deus. Aí você tem Jared, que é Yared, 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 Jared, que é descendência. Aí o próximo, Enoque, que é Hanor, Hanor ou Hanok, 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 que é ensinar ou treinar.
ensinar. Vamos ficar com ensinar. Enoque. Seguindo, Matusalém, que no hebraico é Metushelar. 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 Metushelar, que foi traduzido como Matusalém pelo português, que significa sua morte trará. Vai anotando aí, hein? Lameque, que no hebraico é Lameque, ou Lamer, Lamer, ou Lameque, tá? Que é vigor. Vigor. Então você tem aí, próximo, depois de Lameque, né? Aí nós temos o último nome, Noé, que é Noar. Noar, Noar, que é Noé, que quer dizer descanso. Então vou ler aqui o significado de cada palavra e vou montar a frase. Claro que você vai ter que colocar aqui artigos, preposições e verbos. Vai ficar subentendido. Aí quando você colocar quando você faz aqui a montagem direta dos nomes, e você vê, pode identificar que você vai colocar, porque a tradução faz isso. Às vezes ela coloca uma preposição, coloca um artigo, coloca um verbo para dar sentido na frase. Então o contexto te obriga a fazer isso. Quando você vai fazer a tradução, você tem que fazer isso, não tem como escapar disso, tá? Então, em algumas a gente vai ter que colocar um artigo, uma preposição, um verbo, tá? Aí você vai entender a frase. Então o significado de cada um vai ficar assim, ó. Pessoa da terra, substituir homem, presta atenção, que possui santidade de Deus, descendência, ensinar sua morte trará vigor, descanso. E aí como que fica a frase montada? Aí depois você pega as palavras, aí você vai acrescer, como eu disse, artigos, preposições e verbos, para entender o que o texto está querendo dizer, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, olha a frase que deu. Pessoa da terra que substituir. A pessoa da terra que substituirá o homem que possui a santidade de Deus. Olha, a sua descendência ensinará que a sua morte trará vigor e descanso. De quem que está falando isso aqui? De quem? De quem? De Yeshua. De Yeshua ou Jesus. De Yeshua ou de Jesus. Então, olha, vou ler de novo a frase. Depois você remonta aí, você reveja o vídeo e faz sua anotação, ó. Pessoa da terra que substituirá o homem que possui santidade de Deus, sua descendência ensinará que a sua morte trará vigor e descanso. Isso está falando de quem? De Yeshua. Olha aí, hein? Vamos lá agora para o capítulo, para a descendência de Shem. Descendência de Shem. Então, do capítulo 11, Gênesis capítulo 11, do verso 10 ao verso 26, de Sem a Adão. Então vamos para os nomes. Então temos aqui, ó, primeiro nome, Sem, que o português traduz como Sem, mas é Shem. Shem, que significa nome. Significa nome. Então aqui, ó, Arfaxad. Arfaxad, no hebraico é Arpachad. Arpachad, porque tem o que aqui, ó? Tem um pontinho no meio aqui, ó. Arpachad. Então, Arfaxad significa brotar. Continuando, Selá, né? Selá, que está lá no português, que é Shalar, que quer dizer príncipe. Eber, que no hebraico é Ever. Se tivesse um pontinho aqui, gente, ó, um daguesh, um pontinho aqui no meio, aí teria som de B, mas como não tem, isso aqui é um beit, né? É beit quando tem um pontinho no meio. Como não tem um pontinho no meio, tem som de V, então é ever. Então traduziu como eber, mas não tem problema não, ever, que quer dizer transpassará. Transpassará. Lembra lá de Hebreus, aquele que transpassa? Então, transpassar no modo de passar para o outro lado, tá? Então vamos lá, ó.
Peleg, 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 ó, Paleg, 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 que é no hebraico, Paleg, que o português traduziu como Peleg, que é divisão da terra ou tremor da terra, ó, divisão ou tremor, tá? Divisão da terra ou tremor da terra, presta atenção, hein? Aí tem aqui, ó, ele gerou quem? Reu, Reu. Aí no hebraico é Reur, Reur. Serug, gerou Serug. No hebraico é Sherug, 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 que significa ramificará. Eu esqueci de falar aqui do Reu, aqui, ó. Teu pastor. Reu significa teu pastor. Oh, maravilha. Olha aqui o Serug, ó, Sherug, que significa ramificará. Vamos para o próximo nome. Noar, Noar, que está aqui, ó, Nahor, Nahor, no hebraico, Nahor, aqui colocou Noar, quer dizer alento. Aí nós temos agora o pai de Abraão, Terá, aí aqui transliterou certinho, né? Terá, 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 que é repouso. Aí vem o nome Abrão, Abrão, Avram, Avram. Só que no capítulo 17, no verso 5, Deus vai fazer uma aliança, uma promessa para Abraão. Quando ele aparece lá, ele faz a promessa para Abraão e ele se identifica como Deus Todo-Poderoso. Ó, como El Shaddai, né? Como Deus Todo-Poderoso. Aí ele se apresenta no Gênesis 17, 5 a Abraão e ele faz uma promessa. Quando ele faz essa promessa para Abrão, Avram, ele muda o nome de Avram para Abraão, de Abrão para Abraão, que seria Avraham. Aqui no caso seria pai exaltado, né, ou pai de exaltação, e aqui no caso pai de muitos povos, ou pai de multidões de povos, que Ram no hebraico no hebraico quer dizer povo, nação. Então, pai de nações, ou pai de multidões, ou pai de povos. Tá? Então você vê aí, ó. Agora, ó. Então lá, ó. Sem nomes, Arfaxade, brotar, Selá, príncipe, Eber, transpassará, Peleg, divisão da terra ou tremor da terra, Reu, teu pastor, Serug, ramificará, Noar, alento, Terá, repouso, e Abraão, pai de povos, ou pai de muitos povos, ou pai de multidão, tá? E como é que ficou a frase? É o que eu falei, agora você tem que aí você vai usar artigos, preposições e verbos para entender o que esta genealogia está dizendo. Vamos ver o que a genealogia diz? Olha, o nome que fará brotar um príncipe que será transpassado e dividirá. Olha que coisa tremenda. Com tremor a terra será teu pastor, será ramificado e trará alento e repouso para o pai de muitos povos ou de muitas nações. Que maravilha, tá falando de quem? Tá falando de Yeshua, que é Jesus. Tá falando de Yeshua, que é Jesus. Deus abençoe nossa irmã Maria de Lourdes, em nome de Yeshua. Olha que coisa, Lourdinha, Deus abençoe. Olha que coisa maravilhosa. Só no hebraico você consegue descodificar este segredo de Deus. Aí só que acontece, são 10 nomes antes, 10 nomes depois. Aí quando está falando aqui que Yeshua, ele trará alento e repouso para uma multidão de povos. Olha o interessante, olha, isso aí eu não sei se é coincidência, não posso dizer que é uma coincidência, porque na Bíblia não tem coincidência. São 10 nomes antes do dilúvio, 10 nomes depois do dilúvio. Se eu procurar dentro da história, o que tem 10 antes, 10 depois? A divisão de Israel. Como assim? Quando você vai
Quando você vai para o reinado, quando o reinado de Salomão, ele perde o reinado, Deus vai pegar o reinado de Salomão, que são 12 tribos, e vai dividir em duas, vamos dizer assim, como é que eu posso, duas regiões. Israel era unificado, as 10 tribos eram uma unificação só, era conhecido como Israel. Só que depois de Salomão, com Jeroboão e Roboão, Deus vai dividir Israel em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul será Judá e Benjamim, tá? Onde vai estar Jerusalém, a capital Jerusalém, Judá e Benjamim. E o Reino do Norte, pasmem, o Reino do Norte será o Reino de Israel, que são as 10 tribos de Israel, que estão dispersas, ou até hoje estão na diáspora, conhecida, e o arrebatamento judaico é conhecido como Kibbutz Galuyot, ou seja, a reunião dos exilados. Isso na escatologia judaica, onde Deus ele prometeu que traria o povo de volta à terra, depois do cativeiro. Então, antes do cativeiro, você tem o reino dividido e as 10 tribos estão perdidas. Depois do cativeiro, quando Yeshua se manifesta, Israel, todo Judá e Benjamim é conhecido como terra de Israel. Olha que coisa linda. Olha, vou ler de novo a frase. Agora eu vou ler a frase corrida como se fosse uma só. Como se fosse uma só. Então, ó, vai ficar assim, ó. A pessoa que trará... pessoa da terra que substituirá o homem que possuirá a santidade de Deus, a sua descendência ensinará que a sua morte trará vigor e descanso, o nome que fará brotar um príncipe que será transpassado e dividirá com tremor a terra, será teu pastor, será ramificado, trará alento e repouso para o pai de muitos povos ou de muitas nações. Quem foi que dividiu a terra com a sua morte? Lê lá em Mateus, em Matitiarro, lá em Lucas. Deus abençoe nossa irmã, minha irmã Ângela. Minha irmã Ângela está conosco também. Deus abençoe a vida dela poderosamente. E o Geraldo aí, meu cunhado, em nome de Yeshua. Então, o que acontece? Aqui está falando de Yeshua. Quando você lê o livro, o Evangelho segundo escreveu João, Mateus, Marcos, Lucas, o evangelista ele vai dizer o seguinte, que na hora que Jesus disse tetelestai e rendeu o Espírito, houve um tremor de terra, o cemitério rachou, dividiu a terra em dois, e muitos corpos dos santos ressuscitaram naquele dia e entraram em Jerusalém e foram vistos por muitas pessoas por vários dias. Olha que coisa linda. Aí quando você lê a Bíblia diz assim, mas genealogia não tem sentido, é muito chato genealogia. Chato mas se você tiver o texto original, as palavras no original, tá? Se você entender as palavras originais do texto hebraico, pegar as palavras e traduzir as palavras, você vai encontrar frases. Isso acontece, gente, em todo o texto hebraico. Coisa linda, maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado aí da informação, gostado aí do que a gente trouxe aí no hebraico, tá? Você pode ler lá a genealogia de Adão, tá? Adão, do capítulo 5. Gênesis capítulo 5, do verso 3 ao verso 9. Você vai ver esses nomes lá, de Adão a Noé, tá aqui os nomes, significado dos nomes em hebraico, significado e a frase que se forma. Aí, do capítulo 11, Gênesis capítulo 11, depois do dilúvio, do verso 10 ao verso 26, você tem mais uma frase poderosa, identificando a pessoa de Jesus relacionada com o povo de Israel. Então não adianta judeus ortodoxos negarem a pessoa de Yeshua, dizendo que Yeshua não é o Mashiach, não é o Messias prometido. Ele porque o próprio texto hebraico de Gênesis, que já comprova, do Bereshit, já comprova a pessoa de Yeshua, relacionado ao Evangelho, relacionado à pessoa do Mashiach e relacionado ao povo de Israel e à terra de Israel. Que Deus abençoe a todos
em nome de Yeshua HaMashiach. Então, Shabbat Shalom para todos, um feliz sábado e que o Eterno abençoe a sua casa, a sua família, poderosamente, em nome de Yeshua. Eu espero que você tenha gostado aí desse material. Então, faça aí a sua anotação, veja o vídeo, reveja. Se você achar que o vídeo é interessante, compartilhe com mais pessoas, compartilhe no seu status, no seu Facebook, no seu WhatsApp, sei lá. Compartilhe aí para que pessoas possam chegar a essas informações, amém? Então, a gente está até recebendo aí uma informação, uma notificação aqui do aplicativo que a gente está usando aqui, do Instagram. O Instagram, ele agora só vai deixar a pessoa fazer lives se ele tiver mais de 1.000 inscritos. Então, vai chegar um momento que eu não farei mais lives aqui no Instagram e vou fazer novamente lá no Facebook. O Facebook ficou ruim, eu vim para o Instagram. Agora o Instagram tá exigindo 1.000 inscritos, 1.000 seguidores para você poder fazer lives ao vivo, então vai ficar difícil. Então aí eu vou ter que voltar lá para o Facebook ou tentar fazer ali no meu canal do YouTube. Mas a gente vai fazer aí e o Eterno abençoe a todos. Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e shalom, shalom, leritraot, paz, paz, até a próxima.